O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou hoje, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que o debate sobre a composição de chapa presidencial ainda é prematuro e que as articulações políticas estão sendo feitas. Segundo Flávio, a discussão sobre a composição do grupo presidencial só deve ocorrer mais perto do período eleitoral. Ao comentar aí as especulações envolvendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, Flávio elogiou o aliado, mas ele descartou, pelo menos por agora, o convite. Flávio também classificou o governo mineiro como um quadro qualificado, o governador mineiro, né? Como qualificado e bem avaliado, mas afastou qualquer definição sobre uma eventual composição de chapa. O senador afirmou também que mantém diálogo aberto com diferentes lideranças, mas ele evitou ali antecipar movimentos. Gente, vice é a última coisa praticamente que se resolve uma campanha. É óbvio que o Zema é um quadro que eu considero bastante, é um grande governador, também muito bem avaliado. Agora ele tem o projeto dele, né? Eu não pedi para ele ser meu vice, nem ele se ofereceu para ser meu vice. Ele tem sido bem claro também que vai manter a candidatura dele à presidência da República, só que mais uma vez, a gente tem alguns degraus a subir ainda para que decisões mais definitivas sejam tomadas. A porta vai estar sempre aberta para conversar, não só com o Zema, com todos os outros pré-candidatos que estão dispostos aí a se colocar para derrotar o projeto do PT, que essa aqui é a coisa mais importante. Flávio Bolsonaro também comentou a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cotado como herdeiro do capital político de Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a relação entre eles é boa, apesar da pressão constante sobre o governador. A relação com ele é boa, ele fica uma pressão em cima do governador a todo momento. Ele já declarou que é candidato à reeleição em São Paulo, ele já declarou que vai me apoiar. Então a gente está há vários meses das eleições, não vamos nos precipitar, ficar pressionando o Tarcísio a todo momento. Todo mundo sabe qual é o lado dele, que é o lado que é com o Bolsonaro. E confio nele, confio na lealdade dele. É um palanque em São Paulo que qualquer candidato à presidência da República gostaria de ter. Um governador bem avaliado, competente, aliado, que foi ali uma cria do presidente Bolsonaro. Então eu peço aqui a todos, não precisa ficar pressionando o Tarcísio está com a gente. Tá? No momento certo ele vai, do jeito dele, declarar o apoio mais explícito, mas não tem problema nenhum, do jeito que está ótimo. Flávio afirmou também que pesquisas encomendadas por partidos indicam a consolidação do nome dele e tem contribuído aí para o avanço das conversas políticas. Né, Lara Alves, boa noite para você. Você que tem mais informações sobre esse assunto, né? Exatamente, Síria. Boa noite para você, para todos que estão conosco nesta terça-feira. Pois é, hoje o senador Flávio Bolsonaro falou um pouco sobre essa estratégia de pré-campanha que ele adotará nos próximos meses, já mirando a competição eleitoral em outubro. É importante a gente lembrar, como vocês disseram, que o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o filho, Flávio Bolsonaro, como seu sucessor. Existia ali uma ideia inicial de que, na verdade, fosse o agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro o sucessor de Jair Bolsonaro, mas com a ida dele para os Estados Unidos sem previsão de retorno, quem assumiu esse posto foi o filho, o senador Flávio Bolsonaro. E agora ele começa a se movimentar no tabuleiro político para tentar entender quais vão ser as forças que vão apoiá-lo nessa disputa com o presidente Lula. Bom, dito isso, a gente sabe que a partir deste fim de semana, Flávio começa um giro internacional que deve durar pelas próximas semanas até o retorno dos trabalhos no Legislativo para se encontrar com lideranças da direita global. A ideia é que ele consiga esse apoio externo e se fortaleça como o verdadeiro nome da direita, o substituto do pai, o herdeiro desse espólio político, para, portanto, enfrentar o presidente Lula nas urnas. Mas um ponto que Flávio disse nessa sonora que nós trouxemos dele hoje mais cedo na Superintendência da Polícia Federal é justamente a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É sabido de todo o campo político que havia sim um desejo de Tarcísio de ser o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer às eleições. E ele, portanto, então seria o nome apoiado pela direita e é um nome muito bem quisto pelo Centrão, principalmente por alguns caciques, como o próprio Gilberto Kassab, que é presidente do PSD. Mas desde então, desde que Jair Bolsonaro indicou o filho Flávio como seu sucessor,
a relação deu uma amornada. Tarcísio tem aparecido bem menos nesse contexto, tem participado bem menos das articulações. Vocês vão se lembrar que em algumas articulações importantes no ano passado ele esteve presente, foi uma força bastante representativa nas conversas pelo PL da Anistia aqui em Brasília, inclusive viajou de São Paulo para Brasília várias vezes, mas agora ele tem ficado um pouco mais quieto, tirou um período de férias agora no final do ano de 2025. Mas Flávio espera sim um apoio mais claro de Tarcísio de Freitas. A avaliação é que ele tem segurado um pouco. Vocês também, uma informação que vale trazer para vocês também é que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou hoje um vídeo nos stories de Tarcísio de Freitas. E isso foi bastante relevante, porque é claramente uma indireta neste momento. E hoje saiu uma pesquisa indicando que Tarcísio é um nome mais competitivo que Flávio para disputar com o presidente Lula. Logo depois, a ex-primeira-dama publica, então, esse vídeo nos seus stories. É um vídeo em que Tarcísio fala bastante sobre sua atuação, indicando ali um apoio certamente velado à candidatura de Tarcísio, mas certo é que hoje, neste momento, não haveria uma possibilidade de um pleito com Tarcísio e com Flávio Bolsonaro. Essa é uma imagem descartada pela direita neste momento, e agora o que Tarcísio deve fazer é um apoio um pouco mais sólido à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, mas a avaliação é que isso não deve acontecer por agora. Enquanto isso, Flávio precisa amanciar a relação com os líderes do Centrão e agora também com essas viagens internacionais para se consolidar como essa liderança da direita. Tá certo, Lara, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho aí em Brasília. A gente segue acompanhando os desdobramentos, né, dessa candidatura de Flávio Bolsonaro por aqui. Vamos trazer todas as informações para você. E o pré-candidato à presidência da República, o governador mineiro Romeu Zema, do Partido Novo, ele afirma que não vai abrir mão de ser cabeça de chapa nas eleições deste ano. Após descartar ser vice do senador Flávio Bolsonaro, o chefe do executivo mineiro disse que vai aguardar pesquisas e conversar para definições. Entretanto, a intenção dele é manter o perfil de comandar a empresa. Tudo é possível. Uma coisa que eu não abriria mão é de ser o cabeça de chapa. Eu sempre comandei a empresa, comandei o Estado, já mostrei que sei fazer isso. Agora, na política nós sabemos que tudo é possível, né? Vamos ver aí como vão caminhar as pesquisas no futuro e como serão essas conversas aí. O governador de Minas Gerais afirmou hoje, em entrevista ao programa Café com Política aqui no Tempo, ter um perfil diferente de Flávio Bolsonaro, assim como dos outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto, como é o caso dos governadores de Goiás, o Ronaldo Caiado, também tem aí o Ratinho Júnior, né, do Paraná, de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E segundo Zema, apesar de todos serem da direita, ele foi o único que conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar, em crítica à gestão anterior de Minas Gerais, que era comandada pelo Fernando Pimentel, do PT. Bom, nós temos de lembrar que ambos somos do lado da direita, né? E temos aí outros bons nomes, né, de governadores que são muito bem avaliados, governador de Goiás, do Paraná, de São Paulo, que provavelmente podem vir a disputar essa eleição. Agora eu quero fazer aqui uma diferença minha com relação a todos eles, entendeu? Não é com relação ao Flávio, não. Primeiro, com relação a todos eles, eu sou aquele que tenho o privilégio, talvez, como eu disse aqui há pouco, o único que teve a condição de tirar o Titanic do fundo do mar. Não estou falando que eles não dariam conta, eu estou falando que eles não pegaram o Titanic no fundo do mar. Os outros estados estão muito mais bem organizados, ou estavam, né, do que Minas Gerais. Então, aqui em Minas, eu provei que é possível consertar a tragédia do PT. E quem é mineiro aqui, estava aqui em 2018, sabe a tragédia que foi esse estado. Além disso, eu tenho uma vivência de gestão que eu acho que a maioria deles não tem. Eu fiquei 30 anos no setor privado, criei uma empresa praticamente do zero, que gera 5 mil empregos direto hoje, que tem filiais em todo o estado de Minas e estados vizinhos, e sempre montei bons times. O meu negócio é montar time bom
para fazer a coisa acontecer. Pois é, e no projeto para viabilizar o nome nacionalmente, o governador mineiro Romeu Zema, ele tem apostado nas redes sociais, né? Que vão desde críticas ao governo do presidente Lula até mesmo publicações mais descontraídas. Mais recentemente, o governador publicou um vídeo, gente, está aí na tela para você. Esse vídeo aí que vocês estão assistindo foi feito com inteligência artificial, em que o Romeu Zema aparece como vocalista ali cantando, né? O vice dele, Matheus Simões, aparece ali na bateria e ele faz uma paródia aí, passeando pelas belezas de Minas, pelas riquezas, ali com trator em meio a lavouras de café, e aí ele faz uma brincadeira como se estivesse em outro estado, descansando, e esse vídeo aí ele finaliza com muito pão de queijo, né? Que ele sempre divulga, uma das características da nossa culinária, da culinária mineira, ali andando de trem e com pão de queijo. Então ele tem adotado aí essa tática de trabalhar mais as redes sociais. E não é só essa não, né? Teve outra publicação inusitada do governador, que inclusive viralizou bastante, né? Quando ele apareceu comendo uma banana com casca, né, como uma sugestão para economizar, em crítica aí à alta no preço dos alimentos. Isso foi em fevereiro do ano passado. Essa imagem aí na tela. Inclusive o Lula veio a Minas Gerais e depois revidou ele, falou que ele, né, ia ensinar o Zema a comer a banana sem casca. Então isso aí tem rendido bastante também nas redes sociais. Luciane Landim, o fato é, Romeu Zema, até esse momento, ele permanece firme ali naquele propósito de ser candidato a presidente da República, né? Exatamente, e até porque as pré-candidaturas que já foram colocadas, elas seguem abertas, e essas negociações que acontecem dentro da política nesse período eleitoral, elas estão muito longe de um fechamento, dessas chapas serem realmente firmadas e definidas, quem vai ser o cabeça de chapa, quem vai ser vice, isso tudo ainda está muito longe de acontecer, deve acontecer somente ali no meio do ano, no mês de julho, quando a gente tem esse período das convenções partidárias, que são os eventos coordenados pelos partidos para que esses nomes realmente sejam consolidados com o apoio ali dos filiados. Mas, por enquanto, essas pré-candidaturas seguem colocadas. Nós já tivemos a confirmação da pré-candidatura de Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Essas duas estão colocadas, inclusive foram colocadas antes do anúncio de Flávio Bolsonaro, que se apresentou como pré-candidato da direita, tentando herdar esses votos que seriam depositados ao ex-presidente Jair Bolsonaro se ele fosse um candidato nessas eleições. Então hoje a gente tem esse cenário, mas daqui a um tempo o cálculo que vai ser feito é se vale a pena manter essa fragmentação na direita, porque, por exemplo, se a gente tem nomes colocados no mesmo grupo político, os eleitores podem se dividir e isso pode representar uma vantagem ao lado oposto, uma vantagem, por exemplo, pelo que a gente observa ao presidente Lula, que deve confirmar uma candidatura ao 4º mandato para tentar mais uma gestão à frente do Palácio do Planalto. Então todo esse cálculo ele vai ser feito ao longo desse ano de 2026, mais especificamente ali até essas definições nas convenções partidárias para que essas campanhas eleitorais comecem no mês de agosto e para que os eleitores depositem os votos ali nas urnas no mês de outubro desse ano de 2026. Tá certo, Lu. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a rejeição dos embargos infringentes ou submeta ali o tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso em razão da vaga ainda não preenchida desde a saída de Luiz Roberto Barroso. O objetivo disso, no caso dos advogados, é permitir que todos os integrantes da corte deliberem sobre a negativa do recurso. O pedido contesta a decisão de Alexandre de Moraes, que a defesa considera monocrática, que não admitiu a interposição de embargos infringentes, já que ele entendeu que seriam necessários, né, pelo menos 2 votos divergentes no julgamento que foi realizado pela primeira turma. Na argumentação, a defesa, no entanto, sustenta que o
o regime interno do STF exige apenas decisão não unânime. No caso, o julgamento contou com o voto contrário do ministro Luiz Fux, né? Ele que se posicionou ali pela absolvição de Bolsonaro e pela nulidade do processo. E com base nesse voto de Fux, os advogados então pedem a anulação da ação penal. Um dos fundamentos é a alegação de cerceamento de defesa, né? Com o argumento de que não houve acesso aí integral e em prazo adequado às provas antes das audiências e interrogatórios. Um outro ponto levantado pela defesa é a suposta incompetência do STF e da primeira turma para julgar o caso. A defesa afirma que Bolsonaro já não exercia o cargo de presidente da República no final da instrução processual e que, mesmo se mantida a competência do Supremo, o julgamento deveria ocorrer no plenário, composto aí por 11 ministros e não em órgão fracionário, com 5 deles, né? A defesa também pede a absolvição integral do ex-presidente e sustenta que as condutas atribuídas a Bolsonaro seriam manifestações amparadas pela liberdade de expressão sem uma configuração de violência ou grave ameaça. Lembrando que Jair Bolsonaro, né, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado para continuar aí no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente cumpre a pena, portanto, em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E não é só isso, não. A oposição na Câmara dos Deputados pensa em uma força-tarefa, apesar do recesso, né, com a coleta aí de assinaturas para tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal a conceder prisão domiciliar para o ex-presidente. Deputados como Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e Mário Frias, do PL de São Paulo, têm dito que 145 assinaturas foram coletadas até a noite dessa segunda-feira. E esse abaixo-assinado, ele não tem uma validade do ponto de vista jurídico, né? Na sexta-feira, na semana passada, melhor dizendo, a senadora Damares Alves, do Republicanos, ela pediu ao Supremo que Bolsonaro vá para a domiciliar por questões de saúde. E ainda falando dessa questão de saúde, hoje o senador Flávio Bolsonaro também voltou a defender o pedido de prisão domiciliar para o pai. Segundo ele, conversou ali com o Bolsonaro sobre a queda que ele sofreu recentemente e afirmou que o ex-presidente ainda precisa de cuidados. Ele hoje pareceu estar um pouco melhor, estava sem soluço, mas aí perguntei como é que foi ali a dinâmica do tombo que ele levou. Eu estava com o pé ainda machucado, o dedão, a ferida ainda não está nem cicatrizada, mas me contou que está conseguindo dormir um pouco melhor, pegando aquele aparelho para respiração, né? Parte noturna, mas ele acordou, sentou na cama e desequilibrou e aí bateu com a cabeça, ele não sabe onde é que ele bateu com o pé. Então não se lembra de verdade exatamente o que aconteceu, mas mostra que é um problema independente de qual seja a razão. É um grande risco ele ficar sozinho, ele precisa de cuidado de permanência, alguém 24 horas do lado dele, da família, de enfermagem, por isso a gente tem insistido tanto com um pedido de domiciliar humanitário, que eu espero que o quanto antes seja preferido, porque estão fazendo com ele que é uma tortura. Na hora que eu estava saindo, ele me alertou, eu falei, esse barulho aqui do ar-condicionado que você ouve no seu quarto, um barulho forte de ar-condicionado. Ele falou, Flávio, se fosse esse, o barulho estava bom, é muito mais forte do que esse. Então a sala onde a gente conversa, quando você sai para se dirigir aqui para a parte de fora, dá para ouvir bem o som do ar-condicionado muito alto. Ele está sendo torturado psicologicamente, sendo obrigado a ficar 12 horas por dia dormindo com um barulho desse no seu ouvido. Isso não existe, isso é uma tortura que tem que mudar. Então os advogados estão trabalhando aí nessa parte para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que pessoas na condição dele têm que ir, que é uma domiciliar humanitária. Bem, a gente segue acompanhando também esses pedidos da oposição também e da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, para que ele vá cumprir, portanto, prisão domiciliar.